Nós vamos falar aqui na Rádio Bandeirantes agora sobre um tema importante desse mês de janeiro. Todo mundo fala sempre a respeito das despesas familiares, pessoais do início do ano. Nós vamos conversar com o Pedro Leão Bispo, que é professor de MBAs da Fundação Getúlio Vargas, especialista em finanças pessoais. Como vai, Pedro? Bom dia. Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. Deixa eu te perguntar uma coisa. Todos os anos, as despesas de início do ano, olha que coisa louca, ficam no começo do ano. Vejam só, todo mundo sabe. E a gente ainda se surpreende, E a gente se surpreende que elas estão ali, o IPVA, o IPTU, quem quer pagar integralmente, as despesas com material escolar, várias coisas. Mas tem um advento que vem antes dessas despesas de início de ano, que são as despesas de final de ano, quando a pessoa chuta o pau da barraca e gasta demais. A pergunta que eu quero te fazer é, se nós sabemos que as despesas estão sempre no começo do ano e a gente gasta lá atrás, não é nesse encaixe que falta um acerto do consumidor de conseguir equilibrar essas despesas para que a gente deixe de falar de notícia, transformar em notícia isso que acontece sempre na mesma época? É impressionante mesmo, né? A gente se surpreende todo ano com a mesma coisa. As pessoas, olha que dificuldade agora, mas todo ano tem. Vocês estão cobertos de razão. Por isso que quando a gente fala muito desse assunto, viu? A gente sempre fala do planejamento, gente. Essas surpresas que não são verdadeiras, por que elas se encaixam na onda do desespero? Porque não há planejamento. Então, como eu sempre falo, a família é uma unidade que precisa de receita, precisa de fontes de sustentação para a sua existência, alimentação, casa, estudo, o próprio IPVA, o material de escola. Tudo isso está resumido naquilo que a gente sempre fala muito aqui, o pessoal adora usar, né? Educação financeira. A educação financeira nada mais é do que o planejamento, é o hábito de planejar. Você falou muito aí dos gastos, mas também nós temos no final do ano o nosso glorioso 13º, que é uma adicional, que é realmente uma bonificação para o trabalhador e que precisa ser usado com sabedoria. E aí, novamente, você falou muito bem aí, o pessoal chuta o pau da barraca, e aí é que eu entro com planejamento. Pode chutar o pau da barraca? Pode, cada um com a sua barraca. Né? Tem barraca que sobra R$300, tem barraca que sobra 30 mil. A questão é planejar, essa é sempre a nossa orientação, sentar e ver as contas com cuidado, né? E não dá para a gente fingir, Pedro, que estamos aqui nós, indivíduos, pessoas físicas, fora do contexto geral, pessoa jurídica, não é? Do que acontece no nosso país. Ou seja, é sentir também a temperatura do ano de 2024 para colocar ali as expectativas dentro do que é razoável. Em relação a essa expectativa macro, o que você espera de 2024? Eu espero um ano de muito esforço daquele que tem a missão, né, de sustentar uma unidade familiar, e aí a gente já não está nem mais discutindo qual é a fonte principal, se é o homem, se é a mulher, mas fundamentalmente, reitero isso, sentar, fazer a conta. O esforço vai ser grande, Thaís, porque sempre é grande. Nós temos aí um cabedal de incertezas na linha econômica, derivada, obviamente, das decisões políticas que estão à frente, em que cada momento é uma surpresa, nem todas agradáveis, e que precisam ser protegidas. Então, Thaís, o que eu sempre falo para todo mundo é: você ganha R$3.000, finge que ganha 2.600, finge que ganha 2.500, esquece um pedaço desse dinheiro. Por quê? Porque a aflição vem quando a despesa ou o gasto aparece e você não tem a quem recorrer. Então, construa as suas reservas. Eu uso um termo que o pessoal gosta muito, que é respeite o dinheiro. É importante que a gente se preocupe com a nossa integridade mental, porque na hora que falta dinheiro, tudo desanda. Acaba a harmonia, você perde o temperamento dócil e passa a ser até agressivo muitas vezes. Então, você muito bem falou da ligação pessoa jurídica física, mas muita gente fala em saúde mental, mas a gente tem que trabalhar a favor da nossa saúde mental. E o dinheiro é só um instrumento para isso. Então, uma reserva, uma pequena reserva, não estou falando do tamanho, nossa, vamos guardar, não. Mas é aquela que vai te tirar daquele sufoco imediato, sabe? Isso é muito importante. Por isso que o planejamento, a gente sempre fala, Thaís, que você tem os gastos que são inevitáveis. Alimentação, moradia, quem tem filho, educação, inevitáveis.
Pega, separou esse dinheiro, sobrou o quê? Vamos lá para o lazer, vamos para a diversão, vamos programar e vamos deixar um pouquinho do dinheiro no canto. Porque num ambiente de incertezas, e vamos combinar, né, Thaís? Sempre foi incerteza, incerteza não é novidade nenhuma, a gente tem que se proteger. Então, o planejamento com a construção de uma reserva é fundamental. Ô Pedro, fica a impressão às vezes para as pessoas que querem controlar os gastos, que tem que ter uma planilha de Excel, alguma coisa muito elaborada, tudo. E aí eu contei outro dia aqui no ar um caso de que me dá a impressão que as pessoas têm medo de descobrir quais são os gastos que têm. Sabe? E esse caso que eu contei, é verdade, de uma pessoa conhecida. Dá medo. A hora que você põe no papel, parece que ele cresce. Eu tenho medo de saber o tamanho do problema. Isso. E aí eu estava conversando com uma pessoa, já faz um tempo, uma colega de trabalho, e sempre falando, meu salário não dá, meu salário não dá, meu salário não dá, meu salário não dá. Eu falei, vem aqui, vamos fazer uma conta, vamos colocar no papel. E eu tive dispensei um tempo para tentar de alguma forma ajudar, porque eu já fiz isso comigo mesmo no passado. Aí coloquei lá o salário, aí tinha despesa com transporte, uma dívida familiar, né? Sabe quando você precisou pegar uma grana com um parente e tal, e isso atormenta a pessoa de não poder pagar. Foi colocando, sobrava dinheiro, e ela não percebia que sobrava dinheiro, porque tinha gastos descontrolados no avulso, fora desses daí. Porque se nenhuma vez ela colocou o gasto com transporte, o gasto com a dívida pessoal, o gasto com alimentação no dia a dia, todas essas coisas, ela nunca vai saber se vai sobrar ou não. As pessoas têm muito medo de saber o tamanho da despesa antes de pensar se o que ela ganha é capaz de suprir? Meu amigo, você acabou de dar uma aula de controle financeiro. É só isso. É enxergar aquilo que está à sua frente. Se você quer trocar de carro, por exemplo, daqui a 2 anos, você tem que começar a ver isso hoje. Então você foi muito bem, é isso mesmo. Não precisa de nada elaborado, tecnológico, nada. Não é nada disso. É sentar, pegar um papel e fazer essa divisão aí que você falou e eu tinha comentado. Que realmente não tem como escapar. Alimentação, aquilo que é necessidade básica. Sobrou, segunda linha, vamos para o lazer, vamos para aquele algo mais. Nunca esquecendo da terceira linha, que tem que ter uma reserva. Então, as pessoas têm medo, sim. Você foi muito direto no uso. Quando colocar no papel e se defrontar com o resultado das suas decisões. O consumismo exagerado que as pessoas têm, e eu queria até aproveitar aqui e falar uma coisa, né? A gente fala do gasto descontrolado, aí a gente pensa logo em roupa, sapato. Gente, nós estamos vivendo aí uma questão importante, que é o uso sem limite dos dados móveis, da nossa telefonia móvel, do nosso game móvel, de tudo isso que está nesse aparelhinho que fica na tua mão. As pessoas estão perdendo a noção do gasto que isso representa e do crescente que esses gastos começaram a ser percebidos no gasto de uma família. Então, aquele plano fantástico lá de 5 linhas numa só, mas todo mundo jogando o dia inteiro, todo mundo postando coisas o dia inteiro. Gente, essa é uma linha de gastos que tem crescido muito e é um consumo exagerado, é um consumo descontrolado. Então, todos os gastos precisam ser realmente avaliados, se valem a pena acontecer ou não, antes. Por isso que a gente fala muito de planejamento. Aliás, Pedro Leão Bispo, professor da FGV, especialista em finanças pessoais, está ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, no Jornal Gente. Pedro, ouvindo você falar sobre a surpresa e o medo que as pessoas têm de controlar as próprias contas, eu lembro daquela história do susto com a fatura do cartão de crédito, né? Como se o que viesse ali fosse espécie de uma obra divina, né? Alguém muito poderoso apertasse um botãozinho e, de repente, num mês, puf, explodiu, né? Como se não fosse obra da própria pessoa que é a titular do cartão. Mas aí, falando em cartão, tem uma questão importante no Brasil, que é esse alto nível da taxa de juros. Está caindo um pouquinho, tá, mas ainda lá em cima. Acho que dos juros mais altos no mundo, juros reais, porque a nossa inflação está sob controle. Tem uma novidade também agora no crédito rotativo do cartão,
que não podem mais cobrar 500% ao ano, só, entre aspas, 100%. Como é que a pessoa se organiza com uma taxa dessas, hein, Pedro? Pois é, Thaís, pois é. O nosso juros, para ele ser classificado como alto, ele tem que cair muito ainda, Thaís. Ele está numa estratosfera, ele não existe em termos de mundo. O que acontece, Thaís, é que transformaram o cartão num vilão, e é verdade. Se você realmente não pagar no vencimento, ele é o principal gerador de gastos na tua vida, porque juros de agora, né, limitados, olha só que coisa, a 100%. Gente, é 100%, gente. A taxa básica de juros é 15, 13, né, 13 agora. Gente, a distância é muito grande. Então, onde é que o cartão não é vilão? Quando ele te tira do sufoco. Quando você tem um gasto hoje emergencial, necessário, e que você sabe, você vai comprar com cartão hoje, mas daqui a 8, 10, 12 dias você vai receber o teu dinheiro de salário da tua empresa, da tua nota fiscal. Então você usa o cartão a teu favor. Por quê? Vai chegar no vencimento, você tem lá o dinheiro para poder quitar a fatura. Essa é a função do cartão. Então aquela história, você vai ao supermercado várias vezes, você não precisa ter dinheiro hoje na conta do banco para comprar lá o seu alimento, mas você tem que controlar sabendo que o que você gastar lá vai vencer depois que você receber o seu salário, sua nota fiscal, se você for autônomo. Então, o que é importante nesse movimento feito? Claro, essa limitação ela é positiva, você sai de 463% ao ano para 100% da dívida. Bom, está alto, mas já melhorou alguma coisa. Porém, é sempre bom lembrar mais uma vez isso que você colocou. Gente, a gente tem que pensar e ter cuidado na hora de gastar, não é na hora de pagar, que são momentos diferentes. Você tem que pensar na hora de gastar, porque pagar é consequência de gastar. Então, não adianta você chorar, se descabelar na hora de pagar. Você tem que ter tranquilidade, planejamento, essa reunião de planejamento, vamos gastar com o quê? É antes de gastar. Para que chegar na hora de pagar, não é um problema, você está lá todo controlado e tem o recurso. Então, sempre essa preocupação. O cartão só é vilão se você realmente não pagar no vencimento. Enquanto você mantém o controle, o planejamento, como nós estamos comentando desde o início da nossa conversa, você nunca verá o cartão como um vilão. Agora, quem já está nessa situação, gente, vamos renegociar essa dívida, vamos equacionar isso, porque é muito caro. É, na realidade, o dinheiro mais caro que você vai ter no teu planejamento é quando você tem essas dívidas com instituições financeiras e principalmente com cartão. Os ouvintes mandam mensagens aqui pra gente, é um tema, claro, que mexe com a rotina das pessoas quando a gente fala de gastos, né? Vamos ouvir alguns deles aqui. Bom dia, Ronald, bom dia, Thaís, excelente ano para vocês. É Warner Tavares de São Bernardo. Esta questão de planejamento financeiro, excelente. A sua opinião, a sua sugestão, Ronald, de montar uma planilha Excel com todas as despesas fixas, despesas projetadas, já fazendo provisões. Isso eu faço já há mais de anos e tenho me dado muito bem com isso. Eu sei o quanto eu posso gastar, o quanto eu vou deixar como reserva e vou guardar, e isso tem gerado um resultado excelente. Um abraço. Boa, muito obrigado. Só deixa eu falar uma coisa aqui. O Excel foi só um exemplo. Eu nem sou pelo contrário. Às vezes tem coisa que eu não sei nem fazer fórmula. Às vezes um bloquinho já resolve, né? Lógico, uma folhinha de sulfite, um caderninho, resolvem bem aqui. Mais uma. Bom dia a todos da Bandeirantes. É o engenheiro Francisco, ouvinte diário. Ronald, você tem razão. Eu, quando vou na padaria, eu pego aquele cupomzinho de R$3, R$4, eu pago sempre no cartão de débito, que é justamente para saber quanto que eu gasto no final do mês. Abraço a todos, bom trabalho, valeu, Aninha. Ronald, saudações palestrinas. Valeu, querido, um abraço para você. Olha só, essa coisa de você anotar as despesas pequeninas também é muito importante, né, professor? E outra coisa, quando você falava a respeito das despesas que vão para o cartão de maneira controlada,
Mas tem um aspecto interessante que é gente que vai, por exemplo, no supermercado, faz compras de comida, compras da rotina da casa, e o supermercado oferece pagamento em 2 vezes. Você imagina, você parcelar comida em 2 vezes, significa que ou você fez só uma compra por mês, ou ela vai te dar uma despesa maior no outro mês, né? Essa coisa de parcelar a comida e despesas do dia a dia tem que ter muito controle, né? Pois é sempre uma tentação, né? Você se livrar do gasto naquela hora e postergar. Claro que o parcelamento é outra alternativa, quando bem tratada, positiva. Quando ela está dentro do teu planejamento, da tua capacidade financeira, ela é bem-vinda. Agora, o comércio, ele usa muito esse artifício de parcelar para te tentar a comprar. Você foi lá para gastar 300. Ah, mas é em 2 vezes, é em 3? O cara gasta 500. Já passou da linha. Então, é muito importante, mais uma vez, né, que eles estão fazendo o lado deles, estão tentando vender mais. Nós, os consumidores, aqueles que estamos controlando os nossos gastos, estamos aí preocupados em não cair nessas tentações, né? Professor, tanto o parcelamento, aliás, eu já ouvi pessoas que moram em outros países dizerem que às vezes ficam chocadas quando vêm para o Brasil e vem, por exemplo, a gente parcelando um sapato em 7, 8 vezes, não é? Parcelando uma TV em 24, que isso não é um hábito, principalmente na Europa. Mas é aquela vontade de ter o consumo e a impossibilidade de pagar na hora que faz com que a gente empurre com a barriga. Então, ou você parcela, ou põe no cartão e aí a hora que chegar a fatura eu penso. Ao mesmo tempo, a gente tem visto o Pix crescer como meio de pagamento no Brasil de uma forma muito importante. Hoje já é o maior meio de pagamento. Tem quase que eliminado a circulação de notas físicas. Ontem o Banco Central disse que a falsificação de notas caiu drasticamente, porque circulando menos notas, é normal também que a falsificação diminua. O pessoal te olha feio, né, Thaís? Quando você vai pagar com dinheiro, né? Olha. Nota de 50, de 100, que é isso? O Pix, que sai na hora da sua conta e vai para a conta ou da loja, do fornecedor do serviço, é um instrumento de controle, professor, pelo fato dele não jogar a despesa lá para frente? Ele é um modelo de controle nesse sentido, Thaís, mas ele também te tira a capacidade de respirar muitas vezes, né? Então, o cartão de crédito, eu repito, o cartão de crédito é um balão de oxigênio que você tem ali no canto, em que você se organiza. Você imagina, você mete o dedo no Pix. Aí você está indo, chegou no dia 25, você já tem muito pouco dinheiro, aí sofre uma questão qualquer em casa. Lá um acidente com um filho, com um parente próximo, você tem que ajudar e você não tem disponível ali o recurso. Claro, você usa outros mecanismos. Mas eu sou muito a favor do Pix como facilitador, como meio de pagamento. Só queria voltar na tua amiga europeia aí, a tua amiga estrangeira, que estranha, né, parcelar a geladeira em 24, televisão, mas lá fora, eles parcelam carro em 70, 80, 90 vezes, porque eles fazem muito leasing, eles fazem hipotecas de 30 anos, 40 anos. Então, também tem que ter esse cuidado, né? São hábitos diferentes. A geladeira, ela não financia, mas ela financia a casa e o carro dela em prazos muito grandes, porque tem vantagem. Então, eu não sou contra nunca parcelar nada. A gente só tem que encaixar esse parcelamento na nossa capacidade de pagamento, né? Só mais algumas mensagens dos nossos ouvintes aqui. Bom dia, Ronald e Thaís. O cartão para mim funciona assim. Ele é meu amigo até o dia do vencimento. Depois, já sabe, é inimigo, né? Então, eu sempre pago em dia. Graças a Deus. Aquele abraço. Nilton Ares Santista de São Vicente. Valeu, amigo. Obrigado. Um bom fim de semana aí para você. Bom dia, Lucas, motorista de aplicativo, moro no Campo Limpo. Depois que eu comecei a colocar minhas contas todas numa planilhazinha do Excel, minha vida financeira melhorou e melhorou muito. Planejamento é tudo nessa vida, para absolutamente tudo. Abraços, bom dia, bom trabalho. Mais um usuário aí. Essa daqui é importante também, quero saber o que o professor pensa disso. Bom dia. Então, sobre esse assunto aí que estava falando aí da finança, eu acho que o que está faltando para nós aí é educação financeira nas escolas. Seria muito importante se nas escolas a gente tivesse muito importante se a gente tivesse aulas de finanças
nas escolas. Poderia ajudar de alguma forma, professor? Mas olha só, gente, esse nosso amigo aí, ele está perfeito. Tanto é que muitas escolas já estão colocando no seu programa, como disciplinas acessórias, algumas práticas financeiras. Mas o que eu queria dizer sobre esse assunto ao nosso amigo aí, a todo mundo que está ouvindo, gente, educação financeira começa em casa. Começa na hora de sentar lá e fazer essa folhinha, mostrar para os filhos da gente da onde vem o dinheiro, aquele gasto, o que ele representa. Ensinar para os nossos filhos que qualquer dinheiro que caia, porque filho gosta disso, R$10 aqui, R$5 ali, né? Que ele tem que guardar um pedaço. Então é muito importante nas escolas, as escolas já estão preocupadas, já tem muitas escolas com programas bem interessantes sobre educação financeira, mas eu quero chamar a atenção também para a responsabilidade das famílias. Isso começa em casa, porque não adianta a escola falar em educação financeira, aí a mãe sai com o filho no shopping, compra 16 sapatos, bota tudo no cartão de crédito, depois escuta a mulher brigar com o marido na hora de pagar a fatura do cartão. Gente, não funciona. Então, a educação financeira ela é básica, ela é fundamental, como a Thaís colocou ali. Nós somos uma empresa, a família é uma entidade que tem que ter entrada de dinheiro para ter saída de dinheiro e cumprir as suas funções. Então, vamos cuidar disso em casa, gente. Esse planejamento aí é casa, primeiro em casa. E as escolas, com certeza, já se ligaram nisso e já estão trabalhando nesse sentido. Nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com Pedro Leão Bispo, professor de MBAs da FGV, especialista em finanças pessoais. Professor, a gente ficaria aqui até meio-dia falando de despesas pessoais, só com as participações. Dia 18 de fevereiro, né? Facilmente. Só com as participações dos nossos ouvintes aqui, com as dúvidas e as afirmações de quem resolveu dar um jeito nas próprias finanças. Muito obrigado, viu, pela atenção conosco. Um bom sábado. Um bom sábado para vocês também. Fiquem com Deus. Valeu. 9h04.